Olá a todos, eu sou o professor André Costa, da Universidade Federal de Sergipe. É um grande prazer estar participando, né, contribuindo com o Congresso Enge Brasil 2020. Queria agradecer ao pessoal da organização, especialmente o professor Sérgio Barra pelo convite. Queria agradecer também o interesse de vocês pela minha palestra, né? Vamos falar sobre critérios de fratura dútil de materiais metálicos, que é um tópico que a gente vem trabalhando lá no laboratório, no Lab Metal, lá da UFS, e espero que seja proveitoso para vocês, né? A ideia da palestra é para a introdução no assunto, né? Foquei mais no pessoal que está terminando a graduação, ou que está começando após, ou já começando, tentando entrar na área de conformação, né, profissionalmente. Então, é um assunto, eu vou falar no nível introdutório, vou lembrar alguns conceitos, e vou deixar depois no final também bastante referências aí, né? Vocês podem dar o print na tela e para quem tiver mais interesse, pode procurar referências para se aprofundar mais no assunto. O conteúdo vai ser basicamente, vamos começar falando sobre mecanismos de dano, né? Conceituar o que é dano, e também falar sobre os critérios de fratura dútil, conhecidos como critérios de dano, que seria o ponto principal da nossa palestra, né? Falar sobre os principais tipos de critérios de fratura dútil, especificamente a classe de critérios que a gente tem trabalhado, que são critérios clássicos. Depois falar um pouco da metodologia de aplicação desses critérios, também conhecidos como não acoplados, né? Vai ficar claro depois porque tem esse nome. Como é que a gente aplica eles usando um software comercial em elementos finitos. E, finalmente, a gente vai mostrar alguns exemplos de aplicação, né, da prática da utilização desses critérios, como a gente interpreta o resultado que a gente obtém a partir da simulação e como a gente vincula esse resultado com o que a gente observa na prática, né? com o dano, a fratura dútil que ocorre nos materiais após um processamento de conformação. Bem, então, iniciando, né, vamos falar um pouco do dano, né, que em inglês é conhecido como damage, né, o termo técnico, falando um pouco da fratura dútil, né, que uma definição para a fratura dútil, ela é a manifestação macroscópica da acumulação de um dano microestrutural causado pela deformação plástica, né? Ou seja, ela é o resultado de fenômenos internos, né? Fenômenos microestruturais que ocorrem ao longo da conformação plástica, né? Ou seja, a partir de uma força externa, você vai mudando a microestrutura do material em diversos níveis, né? Atômico, microestrutural de certa forma, estrutura de grãos, enfim. Todos os níveis da microestrutura sofrem transformações e, do ponto de vista da fratura, essa transformação, na verdade, é um dano, né? A microestrutura vai se danificando ao longo do processo. Os mecanismos de dano, eles são vinculados ao tipo de carregamento que você, né, que você impõe sobre o material ou sobre o seu componente mecânico, né? Esse tipo de carregamento pode ser cisalhamento, pode ser tração pura, pode ser compressão, que é mais comum, né? Forças compressivas, multiaxiais, enfim, dobramento. Vários tipos de carregamento você estimula, né? Ou digamos, propicia um determinado mecanismo de dano interno a ser, digamos, iniciado ao longo da conformação. Então, os principais são uma evolução de vazios, né, onde você tem nucleação, crescimento e coalescência de vazios. Na verdade, ele é o mecanismo mais comum, né? E você tem também formação de banda de cisalhamento.
Na prática, você tem esses mecanismos são concorrentes, né? Eles podem aparecer simultaneamente no material ao longo da deformação, mas é claro, um vai ser mais vai ser mais, digamos, determinante para a evolução do dano e finalmente da fratura do material. Uma definição importante quando a gente estuda dano e fratura dúctil é a definição de deformação efetiva, né? Então, a deformação efetiva é a deformação que efetivamente ocorre, né, ao longo do processo, que ela é uma combinação das deformações de cisalhamento e normais, né, quando a gente pensa num estado de um tensor de deformações, essa deformação efetiva é uma combinação dessas deformações, e que pode ser dado por essa fórmula aí, está escrito na forma do tensor principal de tensões, né? Que está vinculado também à definição de tensão efetiva. Nesse caso aí que eu coloquei, a tensão efetiva definida pelo critério de von Mises. Então, quando você atinge uma determinada tensão efetiva igual à tensão de escoamento do material, você cria um incremento de deformação, né? O material se deforma um pouco e você tem que aumentar de novo a tensão para atingir a nova tensão efetiva, ele se deforma mais um pouco, e esse incremento de deformação ele é um incremento de deformação efetiva, e a deformação efetiva global, né, total, é calculada por essa equação aqui, vinculada, obviamente, ao critério de von Mises. Então, uma deformação importante é a deformação efetiva até a fratura, né? Seria quanto o material suporta ser deformado até o início da trinca ou até a trinca final, e aí depende da avaliação do engenheiro. Bem, outra definição importante é com relação à tensão hidrostática, né? A tensão hidrostática, também chamada tensão média, ela é a média das tensões principais, né? No estado multiaxial de tensões, ela é a média das tensões principais atuantes sob o volume do material, dado por essa equação aqui. Bem, quando você tem um estado de tensão hidrostática positivo, esse estado de tensões ele tende a aumentar o volume do sólido, né? E isso, então, favorece a nucleação e o crescimento de vazios. Então, uma alta triaxialidade, que seria a tensão média dividida pela tensão efetiva, né? Seria a tensão média normalizada, digamos assim. Então, quando você tem uma alta triaxialidade, dado por neta, você tem, então, uma maior aceleração do processo de evolução de vazios e do processo, então, de fratura. Então, quanto maior a triaxialidade, menor a deformação até a fratura. Então, que é dado por esse gráfico aqui, é um gráfico obtido experimentalmente pelo Halton. Então, você tem aqui uma triaxialidade elevada, você tem uma baixa deformação até a fratura. Baixa triaxialidade, você tem alta deformação até a fratura. Então, a triaxialidade é um parâmetro muito importante quando a gente pensa no dano, e na acumulação de dano e também na fratura dúctil, porque ele define a evolução de vazios, né, crescimento e coalescência de vazios, e também a extensão da deformação que o material pode absorver, né, ou pode suportar durante a conformação mecânica. Então, uma declaração simples de lembrar aqui, né, quanto maior a triaxialidade, menor a deformação à fratura. Então, aqui você tem um trabalho experimental do Ashuri, 2013, esse trabalho é muito citado. Ele mostra, né, que você tem inclusões aqui numa matriz, uma liga de alumínio, você tem uma inclusão, e essa inclusão no estado de tensões axial,
né, um ensaio de tração, ela tende a se descolar da matriz aqui, né, a superfície as superfícies tendem a se descolar, né? Então, na verdade, a gente chama isso de decoesão, né? Então, você vê que o vazio, antes não tinha nenhum vazio, e esse vazio vai aparecendo em volta das inclusões. O material metálico de engenharia, né? Todos os materiais metálicos de engenharia, todas as ligas, elas possuem inclusões, né? Então, a inclusão ela é um concentrador de tensão, né? A tensão superficial em volta da inclusão, ela é um concentrador de tensões para o aparecimento de vazios. Então, você tem aqui a evolução do processo, e finalmente você tem aqui um vazio já completamente descolado da inclusão original. E aqui você tem um outro trabalho experimental muito interessante, feito pelo Weck e Wilson, 2008, onde eles fizeram microfuros numa chapa, né, em chapa metálica, obviamente, e observar a evolução desses microfuros. Então, nesse caso, já tem vazios formados, digamos assim, né? Então, eles fizeram um ensaio, bolaram um ensaio para representar o que acontece internamente no material, e você vê que o aumento da tensão, você cria, aqui eu tenho dois vazios, e entre os vazios é como se você tivesse aqui uma estricção, né? Um empescoçamento, e essa estricção, então, evolui para que os vazios se combinem, formando um grande vazio aqui, né? Ou seja, estão coalescendo, crescendo, né? E também coalescendo, né? Virando apenas um único vazio. E aqui esse segundo exemplo aqui, você tem vazios coalescendo sob tensão de cisalhamento, né? Então, o cisalhamento também favorece o crescimento e o coalescimento de vazios. Então, sobre esses dois estados de tensões, uma vez que você tem vazios já criados, né, já internos, você tende ao coalescimento de vazios com o aumento da carga externa, ou seja, com o aumento da tensão aplicada. Essa imagem aqui é uma imagem muito comum, você encontra em vários livros, né, de ciência de materiais, a evolução no ensaio de tração comum, né, um ensaio de tração bem conhecido. Você tem o metal, você tem inclusões internas no metal. Aqui, no início da deformação plástica, você tem uma deformação homogênea ao longo do comprimento útil do corpo de prova, né? E depois você tem um empescoçamento, onde a deformação ela se concentra em determinado ponto do corpo de prova, né? Devido ao esgotamento da capacidade de encruamento do material. E aí, esse empescoçamento aqui gera um estado triaxial de tensões que favorece o aparecimento de vazios. Então, a triaxialidade ocorre devido ao empescoçamento, ou à estricção, né? E você tem a formação dos vazios, e aí, obviamente, os vazios crescem e coalescem, formando uma trinca interna que vai se propagar até a fratura final do material. Aqui, na parte de baixo, você tem o aspecto bem conhecido do ensaio de tração de uma fratura dútil, né, de uma liga de alumínio, de um aço baixo carbono, enfim, onde você tem o que a gente chama de taça e cone. Essa parte interna aqui, ela é o resultado do crescimento dos vazios, né, que no microscópio eletrônico tem essa aparência, que é conhecida como dimples. E essa aparência aqui mostra inclusões, os vazios se originaram das inclusões aqui. Então, as inclusões ainda são bem visíveis aqui, essa imagem é muito boa, está no livro do Roesler, de 2008, está tudo na referência, vocês podem conferir lá depois, quem tiver mais interesse. Então, esse é o mecanismo dominante no ensaio de tração e também sob condições de triaxialidade positiva, só exemplificando aí com dados. Aqui, o outro mecanismo, banda de cisalhamento. Então, aqui eu tem um trabalho muito famoso sobre um review de banda de cisalhamento na literatura, do Harren. E esse trabalho mostra aqui nessa liga alumínio-cobre, banda de cisalhamento aqui no microscópio. Você veja que a banda ela é macroscópica, né? Essa aqui é 5 microns, então é uma banda bem visível. Né? Então, a banda de cisalhamento nada mais é do que um escoamento, um cisalhamento plástico localizado, né? Dominante aqui, em determinada direção,
devido à alta tensão de cisalhamento naquela direção. E aqui eu mostro um exemplo. O professor Wahlberg, ele fez um ensaio nessa liga de alumínio aqui, que é uma liga 7018, alumínio 7018, e essa liga, você vê que ela sofre o que a gente chama de softening, né? Strain softening. Ela vai perdendo a resistência ao longo da conformação plástica, e esse tipo de comportamento ele induz a formação de banda de cisalhamento. E aqui você vê no ensaio de compressão uma banda de cisalhamento aqui nessa direção que fraturou o corpo de prova, certo? E aqui eu fiz uma simulação em elementos finitos, né? Depois a gente vai falar no final, usando esse mesmo material, né? Pegando as propriedades mecânicas desse material para mostrar que quando você tem um mapa de deformação efetiva, você tem aqui esses pontos em vermelho, onde eu tenho maior deformação efetiva, né? Aqui no centro e aqui também. Mas quando eu pego o mapa só com a deformação de cisalhamento, eu vejo que essa deformação efetiva aqui, a maior contribuição é devido ao cisalhamento. Então, você vê que eu tenho uma tendência aqui a que essa deformação de cisalhamento se localize nessa direção, e uma vez que a banda de cisalhamento é iniciada, né, ela se propaga e nessa direção, dando uma fratura como essa aqui. Veja que eu nem entrei em critérios de dano agora, nesse momento, né, mas já dá para perceber, na verdade, para explicar essa fratura adúltica por cisalhamento a partir dessa simulação, a gente identifica a direção de maior deformação de cisalhamento. Bem, um outro aspecto da acumulação de dano é que, se eu vou voltar um pouco aqui, né, nesse gráfico aqui que eu tinha explicado, você vê que a deformação até a fratura ela é inversamente proporcional à triaxialidade. Só que, em alguns materiais, alguns estudos mostraram que a curva não é tão simples assim. Você vê que, para triaxialidades muito baixas e negativas, você tem um comportamento diferente. Para esse material aqui, que é uma liga de alumínio 2024, né, com esse tratamento térmico, você encontra um comportamento diferente. E para esse material aqui também, que é um aço específico, você vê que para determinados tipos de ensaio, por exemplo, o ensaio DNT, que é um ensaio de tensão e torção combinadas em tubo, você vê que apareceu nesse material, nessa liga também, um comportamento, digamos, diferente, né, daquele esperado. Isso para uma triaxialidade em torno de entre 0,0 e 0,6, você tem um comportamento diferente. Bem, esses dois trabalhos são muito conhecidos na literatura. Esse trabalho do Ball Vierbeek, 2004, é um trabalho muito interessante, muito citado. Então, o que acontece é que essa anomalia, né, é atribuído à influência da tensão principal secundária, né, conhecido como sigma 2, né, no fluxo plástico. Na verdade, o que está dizendo é o seguinte, que a direção da deformação ou a história da deformação ao longo do material, ela influencia na acumulação de dano e na deformação total acumulada até a fratura, né? Então, na verdade, o que eles verificaram aqui é que eu tenho aqui é uma parte da curva dominada pela acumulação de dano em relação ao crescimento de vazios, e aqui em relação à banda de cisalhamento. E aqui eu tenho um mecanismo, os dois mecanismos competindo, né? E o que faz com que a fratura tenha uma rápida fratura com baixa deformação acumulada. Certo? Bem, como quantificar esse efeito? Esse efeito pode ser quantificado pelo parâmetro de load, né? que é também uma relação entre as tensões principais, e esse parâmetro ele varia de -1 a 1. Né? Quando é -1, significa que a tensão principal ela é igual à menor tensão principal. Aliás, a tensão principal secundária, né, sigma 2, ela é igual à menor tensão principal, sigma 3, e quando ela é 1, a tensão secundária ela é igual à tensão principal máxima, né, sigma 1. Então, você vê que a variação de sigma 2
ela muda o sentido de deformação ou a história de deformação e altera o mecanismo de dano, a evolução do dano interno, o dano mixtural interno que vai levar até a fratura. Então, com esse conhecimento, a literatura científica atual trabalha com o seguinte mapa. Você tem a triaxialidade e você tem o parâmetro de load, e você tem, então, os ensaios mecânicos, né, mais comuns, onde você pode obter dados experimentais nessa faixa de variação de triaxialidade e de parâmetro de load. Então, por exemplo, você tem um dado aqui, um ensaio de tração, ele tem um parâmetro, como ele é uniaxial, né, até o pescoçamento ele é uniaxial, você tem, então, um parâmetro de load igual a 1 e uma triaxialidade positiva, mas não muito alta. Quando você tem um ensaio mecânico de tração, mas com um entalhe, né, e esse raio de entalhe pode variar, e aí você tem o aumento da triaxialidade, na verdade, o que você está fazendo aqui é um pescoçamento já, né? Já começar um ensaio já sob uma condição de alta triaxialidade. Então, você tem parâmetro de load 1 e pode variar a triaxialidade. Quando você tem um ensaio de torção, você tem cisalhamento puro e você tem um parâmetro de load, então, igual a 0 e triaxialidade igual a 0. E um ensaio de compressão, que é um ensaio bem simples, né, e muito interessante, porque em forjamento, extrusão, você tem condições de forças compressivas, né, altamente compressivas no material. Então, você tem um parâmetro de load negativo e uma triaxialidade negativa. Bem, de posse desse resultado desses ensaios, o que a deformação até a falha ela é medida, né, ao longo do ensaio, você tem o dado da deformação até a fratura. Então, você monta o que é chamado uma superfície limite de fratura. Então, você tem aqui pontos do ensaio, né, nesse exemplo aqui que é dado pelo Cal, um artigo de 2015, um excelente review que eu recomendo, está lá no final da apresentação, quem tiver interesse pode se reportar a esse trabalho. Então, você tem os pontos de ensaio aqui e você tem, então, uma superfície que você cria. Essa superfície vai passar por cada ponto de falha que você mediu para mapear todo o espaço tridimensional, considerando a deformação até a falha, a triaxialidade e o parâmetro de load. Certo? Essa superfície de fratura nada mais é do que construída a partir de um critério de dano. Né? Você tem que ter uma equação que relacione aqueles parâmetros e que você depois ajusta essa equação em função daqueles resultados experimentais. Então, você vai ter um mapa onde, em qualquer condição de triaxialidade ou parâmetro de load, você vai ter a deformação máxima que o material suporta até a falha. Certo? Então, esses critérios, chamados de critério de fratura dútil na literatura, ou critério de dano, e muitos artigos também chamam critério de falha, né? Eles foram construídos, né, nessa base, né, de ajuste de dados experimentais, né, a partir de hipóteses, observações e também estudos, né, como eu mostrei anteriormente, aqueles estudos experimentais sobre a evolução de vazios, formação de banda de cisalhamento, enfim. Tudo isso, todas essas informações constroem um arcabouço, digamos, físico e também matemático para você criar um critério de dano. Né? Existem diversos critérios de dano, eu diria já quase uma centena de critérios de dano disponíveis na literatura, certo? A gente vai falar agora especificamente sobre isso, né, que a gente pode agrupar ele em diversas classes. Mas, de maneira geral, o critério de fratura dútil, ele define uma quantidade chamada dano, né, que a gente vai chamar só de D agora, né, a partir de agora, e que essa quantidade de dano ela pode ser acoplada ou não acoplada às outras propriedades do material. Por exemplo, eu posso acoplar o dano a uma, digamos, a equação constitutiva
da deformação plástica. Posso acoplar o dano a determinada, ao Poisson, ao modo de elasticidade, enfim, a qualquer propriedade física relevante para o fenômeno de deformação, no caso elastoplástica, mas principalmente plástica, né, que a gente está falando aqui, você pode acoplar essa quantidade. Então, você tem, então, critérios onde o dano é acoplado, matematicamente acoplado, né, a uma propriedade física do material, ou não acoplado a uma propriedade física do material. Então, existem diversas abordagens físico-matemáticas e algumas abordagens tratam o dano como acoplado ou não acoplado. Bem, da quase centena de critérios que eu comentei, você pode agrupar em 3 classes principais. Não é um consenso na literatura, não é muito digamos, oficial essa divisão, mas muitos artigos tratam essa divisão desse jeito. Então, você tem critérios chamados de CDM, ou Continuous Damage Mechanics Based Models, que é baseado na mecânica do contínuo. A abordagem dessa classe de critérios ela é termodinâmica. Ele foi desenvolvido no final da década de 70 para início da década de 80 a partir de trabalhos do professor Lemaitre, tem inclusive um livro específico sobre isso. Ele é um critério, então, de dano acoplado. Ele é fenomenológico, e aqui fenomenológico a gente significa que ele parte a partir de observações macroscópicas, né? Ele usa o fenômeno macroscópico da fratura como base da formulação física. A abordagem, como eu falei, é termodinâmica. O modelo ele é relativamente complexo, por isso ele é de difícil implementação, né? Especialmente na indústria, onde você não tem muito tempo para desenvolver esse tipo de abordagem, mas a precisão dele é muito boa, né? A escola que segue o critério CDM, ela mostra, diversos artigos mostram comparações com dados experimentais, que ele prevê muitos, tanto o local da fratura quanto a intensidade da fratura, a deformação até a falha, enfim, uma série de parâmetros com muita precisão. Outro tipo de critérios é o critério GTN, conhecido como GTN por causa de Gerson, Tvergar, Niedelman, que foram 3 pesquisadores que trabalharam em cima dessa abordagem, especificamente Gerson, que foi o pioneiro, né? E poucos anos depois, os outros 2, né, Tvergar e Niedelman, expandiram, né, e fecharam a abordagem, o arcabouço físico-matemático para análise do problema. Essa abordagem ela é baseada na evolução de vazios, né, no estudo da evolução e da coalescência de vazios. Então, é chamada abordagem micromecânica, né? Então, seria as equações da mecânica aplicadas no nível microscópico, né? Ele não é fenomenológico, justamente porque a observação macroscópica não é utilizada para a formulação. O critério de dano é acoplado, né? Eles criam uma função de dano que é acoplado a essa evolução dos vazios, e essa função está conectada também às outras propriedades do material, né? Propriedade do fluxo plástico do material. Então, você vê que o dano nesse caso, desculpe, o vazio nesse caso, ele altera o fluxo plástico do material. A complexidade do modelo é alta, a dificuldade de implementação também é alta, né? Difícil a implementação, mas também apresenta uma posição muito boa. Na maioria dos trabalhos que são disponíveis, a gente observa uma precisão muito boa quando você aplica a abordagem GTN. E outra abordagem que eu chamei de clássicos, mas não é um nome também consenso na literatura, que é a abordagem do critério não acoplado, né? O Uncoupled Damage Criteria, que muitos livros também, muitos artigos, eles citam como failure criteria, ou seja, simplesmente critério de falha, ou ductile fracture criteria. Então, tem vários nomes, vocês podem pesquisar sobre esses diversos nomes, vocês vão encontrar essa abordagem. Então, o dano é não acoplado,
né? Ele é independente das propriedades físicas do material, ele é fenomenológico, ele parte da observação experimental, né, do que acontece macroscopicamente em relação à fratura. A abordagem dele envolve micromecânica, mas também a mecânica da fratura tradicional, aí depende de desenvolvimento de cada critério, de cada autor. Alguns partem da micromecânica, outros já da abordagem da mecânica da fratura, né? A complexidade do modelo é baixa, a gente vai ver, vocês vão ver daqui a pouco. Fácil implementação em softwares de elementos finitos, né? Tanto que a maioria, né, eu acredito que quase todos os softwares de elementos finitos, eles já vêm com as rotinas dos critérios clássicos já presentes, né, já pré-programadas para facilitar a utilização. E a precisão é boa, né? Ela não é muito boa, excelente, ela não, em alguns casos, casos de geometria muito complexa, peça de geometria complexa ou com história de deformação muito complexa, você não tem uma boa precisão. Mas para o nível industrial, para o nível da maioria dos projetos, é uma abordagem boa, uma abordagem que pode ser usada sem nenhum problema, a gente vai ver daqui a pouco. Então, falando sobre os critérios clássicos, né, que é o que a gente vai abordar aqui especificamente, estes critérios assumem que o dano ele depende da história de deformação plástica do material e que a fratura vai ocorrer em algum ponto do sólido quando a deformação plástica acumulada atingir um valor crítico, chamado de DC, né, ou simplesmente C. Aí depende da sua referência, né? Eu coloquei aqui DC, que eu acho mais elegante. Então, você tem uma equação onde esse dano crítico vai ser calculado em função da deformação acumulada, sendo que você tem uma função que multiplica essa deformação acumulada. Essa função, chamada função peso, ela é uma função dos componentes do tensor de tensões e que deve representar o carregamento aplicado, o carregamento que gerou aquela história de deformação, certo? Então, eu coloquei alguns critérios aí, os mais citados na literatura, né? Como eu falei, existem uma dezena de critérios, e eu vou falar um pouquinho aqui sobre eles. Eu dei um nome aqui para eles, não é um nome também, como eu falei, muito universal, mas você tem o primeiro critério, que é o critério da energia de deformação plástica acumulada. Esse critério diz o seguinte: olha, a função peso é simplesmente a tensão efetiva. Então, se você lembrar que a integral da tensão pelo incremento de deformação é simplesmente o trabalho total plástico, esse critério diz o seguinte: quando o trabalho total plástico atingir uma determinada quantidade que o material suporta, né, a máxima quantidade que o material pode suportar, você vai ter, então, a fratura do material. Esse critério foi proposto pelo Freudenthal em 1950. Mas foi em 1990, com um trabalho do Clift, já em elementos finitos, onde ele comparou vários critérios e chegou à conclusão, no trabalho dele especificamente, que para a geometria que ele estava, dos materiais que ele estava estudando, né, dos corpos de prova que ele estudou, que o elementos finitos, nesse trabalho, mostrou que o critério do Freudenthal era o mais adequado. Bem, outro critério, talvez esse seja o mais importante de todos, né, até hoje, é o critério de Cockcroft-Latham, que é baseado na tensão principal máxima. Esse critério é chamado de CL em muitas referências, né? Então, o que eles postularam é que simplesmente a função peso é a tensão máxima principal. Eles basearam isso na observação do ensaio de tração, né? Obviamente, você tem uma tensão uniaxial, então eles imaginavam, bem, a história de deformação está vinculada basicamente à acumulação de dano em função da tensão máxima principal. Então, por isso, a gente vai multiplicar a tensão máxima principal como a deformação acumulada, vai integrar na deformação acumulada para obter o dano total. Outros critérios então foram desenvolvidos. Você vê aqui o critério de Brozo, de 72. Esse critério ele desenvolveu a partir de ajuste de dados experimentais.
Então, é uma modificação do critério de Cockcroft-Layton, mas eles acrescentaram um termo de tensão média aqui, enfatizaram a tensão média, né, um termo adicional aqui, para ajustar os seus dados experimentais. Em 1979, você tem um trabalho de O e colaboradores, onde ele normaliza o critério de Cockcroft-Layton. Então, ele pega a tensão principal e divide pela tensão efetiva. Quando ele faz isso, ele pode comparar o critério de Cockcroft-Layton para diversos materiais, porque aí não é mais a energia de deformação acumulada, é uma energia normalizada, né? E esse critério, conhecido como Cockcroft-Layton normalizado, NCL, ele é o critério, digamos, hoje mais utilizado, né, pela sua simplicidade, e a gente vai ver também, daqui a pouco, que ele se ajusta para vários casos simples, ele é o que melhor fornece o melhor resultado. Bem, depois teve o critério de Oyane. O critério de Oyane é baseado na triaxialidade, você pode ver que é a tensão média pela tensão efetiva, mais uma constante. Depois você tem o critério de Ayada, basicamente só a triaxialidade aqui conta. E você tem critérios mais modernos, são critérios desenvolvidos aqui pelo Co, em 2007, onde você tem basicamente o termo de Cockcroft-Layton normalizado e o termo de triaxialidade separados, né? De certa forma aqui os termos estão presentes, mas separados. Você tem o critério de Lu, 2012, onde você tem também uma modificação do critério de Cockcroft-Layton aqui. Você tem aqui, na verdade, se você for pensar que é a tensão de cisalhamento, porque é a diferença entre as tensões principais máximas e mínimas, e aqui você tem o termo de triaxialidade. E, finalmente, você tem um critério aqui de 2016, de Christiansen, que ele é baseado no modo de cisalhamento, né? Basicamente no modo de evolução de vazios por cisalhamento, ou evolução de trinca por cisalhamento. Então, esse critério aqui, você vê que ele é parecido com o de Lu em alguns aspectos, né? Bem parecido. Só que ele foi desenvolvido para integrar, não na deformação efetiva, mas para integrar na deformação de cisalhamento. Bem, essa coluna aqui, você vê que é essa função transformada para um espaço triaxialidade, parâmetro de load e deformação efetiva. Então, quando você pega as equações de deformação efetiva, de tensão efetiva, deformação efetiva, tensão média, né, e também parâmetro de load e triaxialidade, você combinando essas equações, você chega na equação desses critérios escrito nesse espaço. E você pode, então, comparar mais claramente a esses critérios, o quanto eles se aproximam e quanto o critério de Cockcroft-Layton normalizado ele tem duas componentes, né? Enquanto você olha para ele apenas uma única componente dependente da função da tensão máxima principal, você tem, na verdade, um componente de tensão hidrostática mais um componente que é a função do parâmetro de load, certo? Então, você pode, a partir disso, comparar esses critérios com critérios mais modernos e, enfim, tirar suas conclusões. Mas, basicamente, todos eles levam, os que apresentam melhores resultados, eles levam em conta tanto a triaxialidade quanto o parâmetro de load. Bem, esses critérios eles são confiáveis na previsão da fratura apenas se os parâmetros da função forem medidos a partir de ensaios mecânicos que representem adequadamente a história de deformação do processo em estudo. Então, se eu tenho um processo mecânico onde eu sei que o carregamento dominante é de cisalhamento, por exemplo, eu tenho que escolher um critério que leve em conta esse carregamento, ou seja, baseado em resultados experimentais que foram de teste de cisalhamento. E assim sucessivamente, para alta triaxialidade, baixa triaxialidade, etc. Apesar disso, vários estudos indicam que para a conformação mecânica a frio na massa, né, que a gente chama bulk cold metal forming, ou seja, excluindo chapas, né,
por enquanto, excluindo chapas, o critério de Cockcroft-Leatham normalizado apresenta os melhores resultados no geral. Quem falou isso? Bem, tem trabalhos aqui do Landry, 2003, o trabalho do Ball, 2004, o trabalho bem atual do Christiansen, 2017. Esses trabalhos aqui foram todos baseados em resultados experimentais, com elementos finitos, enfim, várias análises que mostraram que para esses, com formação mecânica na massa, a maioria dos processos, você tem uma boa resposta, um bom resultado quando você utiliza o critério de Cockcroft-Leatham normalizado. Em 2014, o professor Martins, né, Portugal, ele mostrou que o critério Cockcroft-Leatham normalizado, na verdade, ele prevê a propagação de trinca no modo 1 e no modo 2, no modo 3, né? Ou seja, tensões de tração, né? E também abertura de trinca no modo de cisalhamento. Isso é uma outra abordagem que ele usou, uma abordagem bem interessante. Ele mostrou que, na verdade, com o Cockcroft-Leatham, ele trabalha com o modo 1 e 2 de propagação de trinca. Bem, então, depois desse início aí, né, digamos, essa introdução toda sobre critério de danos, como é que a gente utiliza esses critérios usando um software em elementos finitos? Né? Não vou entrar aqui em detalhes de elementos finitos, tá? Isso aí é outro assunto. Mas como é que a gente trabalha com o software de elementos finitos? Então, a primeira coisa, você tem que realizar ensaios mecânicos para obter o valor da curva força de deslocamento ou tensão de deformação no ensaio para o metal em questão, né? Para a liga que você está interessado, liga de alumínio, qualquer aço, enfim, qualquer liga que você vai trabalhar. Então, você tem que ter ensaios mecânicos adequados, mais próximos possível da condição de trabalho. Os mais simples, obviamente, tração e compressão, mas, dependendo da sua necessidade, você precisa fazer um ensaio de torção ou um ensaio de dobramento, enfim. O dobramento mais para chapa, né? Mas tem outros tipos de ensaio que você pode utilizar. Realizar simulações dos ensaios mecânicos com o critério de dano escolhido para determinar o valor do dano crítico, né? Ou, olhando de outra forma, né, você está determinando o valor das constantes da função do estado de tensões. Veja que quando você realiza a simulação, você vai realizar a simulação do ensaio que você já tinha feito experimentalmente. Você vai comparar as curvas, tensão e deformação. Aí você vai determinar, né, por tentativa e erro, qual é a simulação, né, vai aproximar os parâmetros da simulação até você encontrar qual o dano crítico que representa aquele processamento, né, que representa o início daquela fratura dúctil. E depois você vai realizar a simulação do processamento com o valor do dano crítico, agora como um setup, né, depois que você já obteve ele das simulações dos ensaios, você realiza a simulação do processamento em si, né, do forjamento, da extrusão, enfim, do processo que você está trabalhando, né? E aí, essa simulação vai lhe mostrar qual o local mais provável para o início da fratura dúctil e, eventualmente, até um fator de segurança associado, né? Se você sabe que o dano crítico, por exemplo, é 0,6 e você obtém na simulação 0,3, então significa que você está com um fator de segurança, digamos, 2, né? Para a fratura dúctil do material. Obviamente que isso aí não é exato. Por isso que a precisão ela é considerada boa, né? Você vai ter um indicativo do que vai acontecer com uma boa precisão. Alguns softwares comerciais para análise de processo de conformação na massa, que você encontra já disponível nas indústrias, né? São comerciais. O Deform, que é o software que a gente trabalha no nosso laboratório, no Lab Metal. O Forge, tem esses outros aí, o Afidex, o Keyform, o Mark, EasyForm, o Abacus. Enfim, você tem o listei 7 aí, né? Mas existem outros também, esses são os mais que eu já acompanho assim pela literatura, né? E também por seminários, enfim.
todos eles têm já subrotinas de critérios de falha associados, né? Alguns têm critérios de falha não acoplados, outros já têm também alguns critérios de falha acoplados, enfim. Mas todos eles permitem, de alguma forma, que você crie a sua subrotina, né, dentro da linguagem de programação do software, e você implemente no software. Você acopla a sua subrotina ao software. Então, essa possibilidade ela é aberta para todos os softwares comerciais. Bem, no Deform, que é o software que a gente trabalha, é bem simples, né? Depois que você já determinou o material, enfim, você simplesmente vem aqui nessa lista e seleciona o critério de falha que você está interessado, que você quer trabalhar, e depois coloca, no caso aqui eu cliquei o normalizado com o Croft Laser, e depois você indica o dano crítico. Esse 0,5 aqui eu tirei da onde? De prévios ensaios mecânicos já realizados para aquele material, simulações de ensaio mecânico, enfim. E aí você coloca aqui como indicativo e ele vai realizar a simulação a partir desse dado aqui. No Deform, ele só fornece, né, só tem critério de falha não acoplados, ou seja, só os clássicos, né? Então, qualquer outro critério, tanto baseado na mecânica do contínuo, quanto baseado na abordagem GNT ou GTN, você tem que criar sua própria subrotina, até onde eu sei, você ou conseguir de alguém que já tenha implementado, e aí você coloca, acopla ao seu software. Bem, vamos então finalizando alguns exemplos de aplicação que a gente fez no laboratório, né, ao longo dos últimos períodos aí. Então, como começar a simulação do ensaio de tração, né, que é o mais comum. A simulação foi feita em 2D e a visualização aqui está em 3D, mas a simulação é feita em 2D. Nesse caso, não tem muita diferença de resultados. Você pode fazer uma simulação em 3D, mas não vai acrescentar muito, né, para essa abordagem aqui do critério clássico. Então, aqui eu tenho a tela de resultado do software e eu tenho aqui já a carga pelo deslocamento, né? Eu vou colocar o vídeo aqui para você acompanhar. Eu coloquei na escala aí o dano, coloquei o máximo, que seria o 0,5, que é o dano crítico que eu estou trabalhando, e você observa que o dano se concentrou ali na região central, né? Houve um empescoçamento. Eu vou voltar aqui, ó, mais ou menos nessa etapa aqui, bem aqui no máximo da curva. Aqui não é tensão de deformação, pessoal. Tensão de deformação aqui do lado. Já tratei os dados aqui. Então, aqui no máximo da curva, você ainda tem que a deformação ela é homogênea, né? Basicamente, o dano também está homogêneo ao longo de todo o comprimento do corpo de prova, e que, acelerando um pouco, né, um pouco do processo, começa a haver o pescoçamento. Uma vez que houve a estricção, já se formou a triaxialidade e o dano começa a ficar concentrado também na região do empescoçamento, né? Então, você vê que ele é sempre aqui do centro, ó, ele começa do centro e vai para as bordas. Então, sempre o centro está mais danificado. Isso até o final, e a gente sabe que no ensaio de tração, né, devido já a diversas observações experimentais, os vazios começam a aparecer no centro e a trinca se propaga do centro para a superfície. Bem, então aqui do lado eu coloquei aqui, esse ensaio aqui foi um ensaio para 0,5, e aqui eu coloquei duas curvas do ensaio, para 0,5 e 0,9. Você vê que se o dano crítico fosse 0,9, a fratura aconteceria, suportaria mais deformação até a fratura, até o rompimento. E aqui eu indiquei, para ficar mais fácil, se fosse 0,3 e se fosse 0,15. Né? Então, veja que você fazendo uma simulação dessa, você já tem uma ideia de até onde o seu dano o seu material pode suportar o dano no seu processamento. Se eu quiser ficar bem distante do dano crítico, eu posso, por exemplo, admitir que a minha tensão efetiva só vá até aqui. Lembrando que uma curva tensão-deformação uniaxial ela tem o mesmo comportamento da tensão-deformação efetiva, né?
Então, o ensaio de tração é um ensaio efetivo também. Então, você tem já uma indicação até onde você pode conformar o material. Aqui um outro exemplo é a compressão de 2 ligas de alumínio. Aquela liga que eu comentei no início, a liga 7018, que sofre strain softening, e uma liga 2024, que sofre o que é mais comum, né, strain hardening, ao longo do processamento plástico. Então, aqui eu fiz um ensaio de compressão, simulei um ensaio de compressão, né, um atrito, baixo atrito, mas você vê que na liga 7018 a gente já viu que o dano, eu tenho 2 pontos de dano aqui que coincidem com aquela máxima tensão máxima deformação de cisalhamento, e você tem a propagação aqui nessa formato de cruz aqui, né? Mas na liga que sofre strain hardening, o alumínio 2024, o dano ele é concentrado aqui na parte central aqui, né? Na borda. Essa liga, geralmente, você vai ver fratura na direção axial, né? Na mesma paralela ao eixo central da borda aqui. A fratura vai acontecer na superfície e na direção aqui do eixo, certo? Então, você vê que o comportamento mecânico do material, né, ele define, digamos assim, a história de deformação, obviamente, e o dano está vinculado a isso aí. O parâmetro, o Colecroft-Latham, ele consegue ler adequadamente os 2 tipos de mecanismo, né? Tanto por cisalhamento quanto por evolução de vazios. Não que ele esteja calculando a evolução de vazios aqui, mas ele está calculando a partir da triaxialidade, certo? E aqui do lado você tem força de deslocamento para essas curvas aqui, é bem interessante, você tem 70-18 aqui, você tem que a partir de um determinado ponto, você tem o aumento da força, que é justamente quando já começa a aparecer um dano significativo aqui, e esse aumento a liga 2024, esse aumento aqui, ele não é suave aqui, você vê que ele tem digamos, um decréscimo aqui, um degrau, né, na verdade, e ele não é suave. Então, você tem comportamentos diferentes aqui, dependendo da liga que você está estudando, né? Essa simulação eu fiz recente aqui para apresentação para vocês, mas tem muitos outros aspectos que a gente pode analisar no software, né? Vincular esses mapas de dano com mapas de deformação, mapas também da história de fluxo, né? Com fazer aquele... Até eu acho que na próximo exemplo eu vou mostrar, mas você tem um padrão de grade, né? Que chama o grid pattern, para analisar o fluxo do metal, e você pode comparar com a evolução do dano. Um terceiro exemplo é fratura de barras cilíndricas sobre cisalhamento. Isso aí é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há alguns anos aí, né? Primeiro a gente desenvolveu um mecanismo para fazer cisalhamento de barras. O objetivo, na verdade, era medir a propriedade de parafusos, né? Até uma demanda, digamos assim, da indústria local. E depois a gente começou a trabalhar com esse dispositivo, né? Esse dispositivo foi desenvolvido pelo Andrade, né? Paulo Ricardo Andrade, no trabalho de conclusão de curso dele. E depois a gente começou a trabalhar com esse dispositivo para estudar o cisalhamento de barras. Começamos a trabalhar mais cientificamente com ele. Aqui está o dispositivo, acoplado na nossa máquina universal de ensaios. E aqui você tem o desenho, na verdade, né, o sólido em 3D usado na simulação de elementos finitos. Né? Ele é um simplificado para a gente poder trabalhar em elementos finitos, considerando as matrizes, né, toda a parte rígida do material. Esse trabalho aqui foi desenvolvido pelo Pedro Viste, tem um artigo, né, está na referência, e ele estudou bem a fratura, mas depois a gente evoluiu mais. Aqui mostrando o corpo de prova, né? Isso aqui é uma barra de aço baixo carbono, e aqui o corpo de prova no ensaio simulado. E aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo
Vou voltar aqui, só para deixar mais claro. Essa aqui é a matriz móvel, né? Então, essa parte aqui sofre compressão, essa parte aqui está fixa e essa parte sofre compressão. E aí ocorre o cisalhamento da peça aqui na interface entre as duas matrizes. Então, aqui é um vídeo da simulação, certo? E você vê aqui onde aparece o dano maior. Então, o material está sendo aqui, a matriz aqui superior está empurrando o material para baixo, aqui sofre como se fosse um arrasto, né, da matriz aqui, uma deformação muito localizada aqui, mas o dano plástico está acontecendo aqui no centro da peça, no centro do material, né? Se você considerar aqui uma linha neutra, está acontecendo exatamente no plano neutro aqui da flexão, porque sempre tem um pouco de flexão, esse cisalhamento puro não é cisalhamento puro, né? O cisalhamento é dominante, mas não é puro, e ele está acontecendo aqui nessa região. Então, você pode acompanhar a evolução do dano aí. E a simulação em 3D, você vê que a simulação foi feita de uma maneira que quando atinge o dano crítico, ocorre a separação do material aqui, você consegue ver aqui o nível de fratura, né, de simulação de fratura na simulação do ensaio de cisalhamento. Bem, então aqui você tem a fratura que a gente encontrou experimentalmente, o ponto de fratura, início de fratura, exatamente o mesmo previsto pela simulação do ensaio, né, usando o Cockcroft-Latham. Aqui você tem o gráfico força de deslocamento experimental e simulado, você vê que a gente consegue um acordo muito bom entre as duas curvas, né? Essa parte elástica aqui, que é a dificuldade da gente fazer o acordo, justamente porque existe folga no dispositivo, uma série de coisas que envolvem o ensaio, mas que ao longo da deformação plástica você tem um acordo muito bom. Aqui você tem a superfície de fratura do material. Você vê que a trinca começou aqui, né, nesse ponto aqui, também no ponto que está simétrico do outro lado, aqui. E essa trinca evolui, aqui a simulação mostra que ela evolui numa forma de arco. Né? Você tem aqui a trinca, aqui, o maior dano aqui, mas o dano segue nessa forma de arco. E ele vai crescendo aqui, né, tomando a superfície toda do material, e finalmente o último rompimento acontece essa pequena parte do material foi a última a se romper. Então, toda a fratura é dúctil, mas devido ao contato aqui, você tem uma fratura dúctil com aspecto de cisalhamento. Né? Você tem um mecanismo mais de cisalhamento combinado aqui. Né? Quer dizer, tem um pouco de evolução de vazios, devido a um pouco de flexão associada, mas você tem também o cisalhamento, como se ao longo da peça ela fosse sendo tendo contato das duas superfícies. E essa parte final não, a parte final de rompimento que você tem o aspecto de fratura dúctil aqui, aquela fratura final da peça que é quase frágil, na verdade, né? Aquela última parte que rompe do material no final do ensaio. Bem, um outro exemplo é um estudo comparativo entre 3 critérios de falha do ensaio Erickson de embutimento, também um trabalho feito pelo Matheus Rodrigues no nosso laboratório. Então, a gente estudou o embutimento de uma chapa de aço 1015 com 1 milímetro de espessura e a gente comparou 3 critérios, na verdade. O critério de Cockcroft-Latham normalizado, o critério de Broso e o critério de Ayada, que é baseado apenas na triaxialidade, um critério bem simples, baseado só na triaxialidade. Então, foram feitas várias simulações do ensaio, né, variando os critérios de falha, né, os critérios de dano, mas também foram estudados outros aspectos, como a influência do coeficiente de encurramento, do atrito entre o punção do ensaio e a chapa. Mas eu vou falar apenas de um aspecto aqui, que é a comparação dos 3 critérios de falha. Então, aqui eu tenho um vídeo da simulação. Aqui a simulação foi feita em 3 dimensões, mas aí você tem uma vista
frontal da simulação. Então, o que você tem aqui é a chapa, né? Essa parte azul aqui é a chapa, e aqui você tem todo o dispositivo para a fixação da chapa, e aqui você tem o punção, né? Tudo construído de acordo com a norma do ensaio Erickson de embutimento, né? Todas as dimensões. Então, você vê, vou voltar aqui um pouco, você vê que o punção ele vai deformando a chapa e você tem o nível de dano aumentando no processo. Aqui, uma outra visão, mas pode facilitar, aqui em 3D, a visão em 3D do embutimento da chapa, né? As outras peças foram retiradas aí da visualização. E você vê que o dano ele se forma numa forma de circular aqui, observe, veja. O dano se forma circular aqui, o nível de dano, sempre a nucleação do nível de dano maior é no nível circular. O que acontece aqui é que a chapa está sendo tracionada, né? Existe um estado de tração local aqui, seria uma tração bidimensional na chapa. Certo? E então, analisando aqui uma curva experimental, que foi de um trabalho anterior, que foi o trabalho do Emanuel, que desenvolveu o aparato experimental para acoplar na nossa máquina, ele desenvolveu o aparato do Erickson, e ele fez um ensaio experimental no material, e você tem a curva aqui, né? E você tem a curva simulada. Veja que a curva simulada com o critério de Cockcroft-Latham, ela tem basicamente o mesmo índice de Erickson, ela prevê o nível de embutimento, então, mais ou menos 7 milímetros até o início da fratura, né, do material. Aqui você tem os mapas de dano em duas etapas do processo. Aqui exatamente no ponto de máxima força, né? Então você vê que já tem alguns pontos de fratura começando, né? Em todos os critérios aqui, exatamente o máximo é o início da fratura, um ponto de início de fratura. Esse primeiro aqui é o critério de Ayada, aqui Broso e aqui Cockcroft-Latham. E aqui, num outro ponto, onde a fratura já passou do máximo, que é esse ponto aqui na curva, você já tem a fratura já bem desenvolvida, né? Todo esse volume aqui da chapa já atingiu o dano crítico. Então, você vê que aqui você tem um dano mais, digamos, estreito, aqui é um dano mais espalhado aqui, e aqui também. Mas, enfim, todos os três previram mais ou menos adequadamente o local da fratura. Aqui está a imagem experimental, uma trinca obtida no ensaio. Vejam que a trinca que ela se formou nesse caso desse ensaio aqui, ficou essa meia-lua de trinca aqui, né? Então, ficou até bem parecido com a meia-lua do Cockcroft-Latham prevista na simulação. Mas interessante que os três critérios previram adequadamente nesse caso, mas o Cockcroft-Latham previu um melhor índice de embutimento, né, mais próximo do valor máximo de embutimento, que é, no caso, aí, um fator importante para a indústria de conformação de chapas. Eu não falei de critérios de chapa, outros critérios específicos de chapa, mas o Cockcroft-Latham, nesse caso, pode ser utilizado, ou foi utilizado, né? Ele mostrou ser adequado. E, finalmente, um último exemplo, eu fiz essa simulação aí para mostrar para vocês, num projeto de matrizes e etapas para forjamento de uma peça. Então, eu tenho uma peça que eu quero conformar, quero produzir essa peça por conformação, é mais ou menos um copo aqui, eu tenho um furo interno, e aqui na parte de baixo eu tenho esse design, é um design muito simples, né? Uma peça bem simples aí, um conector e tal. Ela pode sofrer depois um processo de usinagem, uma rosca, um furo, alguma coisa, mas a conformação mecânica prevê esse projeto aí. E aqui eu tenho a peça original, né? O bloco original a ser trabalhado. Então, a primeira opção foi pensar numa matriz, fazer a peça numa única etapa, né, em duas matrizes, uma matriz
inferior e uma matriz superior, e tentar fazer ela numa única etapa. Então, aqui a simulação foi feita em 3 dimensões. Desculpa, a simulação foi feita em 2 dimensões, só que a visualização está em 3D. Eu vou mostrar o vídeo para vocês aqui. Então, você vê o critério de dano, né? Eu botei 0,5 aí, só para, como sendo, eu botei essa peça aí, o material que eu usei foi um aço baixo carbono também, peguei o propriedades mecânicas da biblioteca do software, foi só um exemplo. Então, você vê que aconteceu uma falha muito grande aqui por cisalhamento, né? Essa parte foi quase um rasgamento aqui da peça, não suportou essa fabricação em uma etapa, né? Veja que o dano crítico atingiu 9,7 aqui, o dano acumulado. Mas o dano crítico é meio, na verdade, né? 0,5. Então, eu vou voltar um pouco aqui e você pode visualizar que aqui a peça já atinge, né, o seu dano crítico, né? Ela pula aqui, ela passa do dano crítico já e já excede muito o valor. Então, você vê que o dano crítico começa nessa região aqui, né? A força ela se mantém constante depois que já começa aqui essa etapa de extrusão do processo, mas no final, quando o dano crítico é atingido, a força cai, porque você já tem o início, a perda da resistência do material devido à fratura iniciada aqui nesse ponto. Aqui um zoom, você pode ver aqui o nível do dano, né? Ele é radial, na verdade, então essa parte toda aqui de baixo foi descolada dessa parte superior. E aí, devido a isso, a gente vai tentar uma fabricação agora em 2 etapas, certo? Eu vou primeiro fazer opa, desculpa, aqui não foi 2 etapas ainda não. Aqui foi mostrando ainda a fabricação em uma etapa, tá? Voltando aqui. Só que agora é a mesma simulação anterior, só que na verdade o que eu estou mostrando é o mapa de deformação de cisalhamento, para você ver que efetivamente o mecanismo foi de cisalhamento, tá? É a mesma simulação anterior. Aqui eu pedi para visualizar a tensão de cisalhamento máxima absoluta, né? A maior tensão de cisalhamento no material ao longo do processo, e você vê que a maior tensão de cisalhamento é exatamente na mesma localização do dano crítico observado. Então, o mecanismo aí foi basicamente cisalhamento localizado, né? Quando eu tentei, no caso, fazer o processo em uma etapa. Agora, o processo em 2 etapas, agora sim, né? Processo em 2 etapas. Eu primeiro faço uma compressão, depois eu mudo a matriz e faço o furo superior. Então, vejo que o dano crítico, o máximo dano atingido, vou voltar o vídeo aqui, o máximo dano atingido foi em torno de 0,25. Né? Então, foi um fator de segurança 2 aí, né? Coincidentemente, daquele exemplo que eu tinha falado antes, fiquei com um fator de segurança 2 em relação ao dano máximo permitido para essa etapa aí. Você vê que a força máxima aqui foi quando foi atingido o dano máximo de 0,25. E esse dano aqui está localizado, ele é um dano mais devido ao atrito aqui na borda, na entrada do início da primeira etapa de extrusão. Depois, a segunda etapa digamos, foi um forjamento ou uma extrusão indireta, né, onde o material começa a fluir aqui nessa parte da matriz. E aí eu tenho, então, uma conformação em 2 etapas. Aqui, uma outra visualização, eu botei o dano aqui 0,1 para a gente visualizar mesmo onde está acontecendo o dano, quando eu trabalho em 2 etapas. Então, veja, aqui, ó, o dano se concentrou aqui na borda, né? Aqui, essa parte aqui está sofrendo como se fosse um esticamento, né? Um stretching, por isso que ela tem esse dano associado aqui, mas aqui é um dano mais vinculado ao cisalhamento do atrito, né? Vou botar o vídeo de novo.
aqui na segunda etapa de forjamento. Também teve um dano de borda aqui, né, visualização em torno do formato de arco aqui, um dano de borda, mas esse dano é 0,1, então está bem distante do dano crítico associado a esse material que foi estipulado de 0,5. Certo? Aqui eu posso vincular também uma outra visualização, como eu falei para você, a gente pode ver o fluxo de material. Você vê que o fluxo mostra que aqui houve um cisalhamento muito elevado, quando na primeira etapa, enquanto em duas etapas eu tenho um fluxo, né, mais, digamos, homogêneo aqui, né? Houve um cisalhamento aqui, dá para ver, mas não, ainda bem distante do cisalhamento que causa um dano crítico do material. Certo? Então, essa peça aqui, no caso, assim, em duas etapas, seria um projeto, digamos, otimizado, dá para fazer em duas etapas, com alguma segurança, que você não vai ter fratura do material durante o processamento. Lembrando que isso é um processamento a frio, né? E aí você, obviamente, vai poupar muito tempo e dinheiro no projeto de matrizes, né? No projeto da sequência de operação de conformação. Bem, finalmente, então, algumas referências eu coloquei aí, você pode, depois com calma, analisar aí, ver se tem algum artigo que interessa para você avançar no assunto, né? Então, espero que seja útil essa informação. E, então, finalmente, queria agradecer a todos pela atenção, espero que tenha sido proveitoso essa introdução a esse assunto. Tem um contato aí, né, do laboratório, o meu e-mail. Você pode, se tiver mais interesse, estamos abertos aí a qualquer contato para a gente seguir nas pesquisas nessa área aí, que é muito interessante. Um grande abraço a todos, aproveite o congresso. Muito obrigado.